13. É V ou F, tá? 3 do 6. Segundo de colégio, trabalho no hotel Dia dos Amantes. Ah, é, hoje é. Eu vou, cara, descobri isso com colegas que trabalham em hotel. Eu não sabia disso, não. Eu não sabia que existia, não. Eu sou de pouco tempo. Dia 12, dia de namorados e 13, dia dos amantes, amor. É, gente, vamos passar, né? Que maluquice. Diz que lota. É mesmo? Mentira. Que isso? Eu não acreditei. Eu fiquei assim, sério? Caraca, não posso Que isso, por causa disso. Ontem eu podia ter namorado essa Dia cara. do dia de namorado. Cara, sou Você vê mais amor. Hotel que o amigo dela trabalha. É um hotel das das crianças. crianças. Lá em Búzios. Sacanagem. Lota mais do que dia Sacanagem. 12. Lota mais que dia 12. Gente, diz aí qual é a sequência correta. Vou colocar V ou F. Falso. E vamos dizer qual é a sequência Ah, correta. tá, pra gente poder... Não, vamos anotar ali no caderno a sequência correta. Só vai passar de ano que acertar. Ainda bem que você não faz teste, as pessoas fizeram os testes. Meu Deus. Não, faz, porque se não faz, como eu te avaliando todo dia, amor. Ai, que tô querendo voltar. É, Avaliando todo todo dia. dia. Eu falei assim, vou falar pra Patrícia que eu vou levar o pão no cachorro. É, alguém tem que trazer. Falar nisso, gente, olha só. Muito bom pensar nesse assunto aqui. Ela foi os pontos que eu lembrei. Dia 27 é nossa festa junina. Né? Semana que vem não tem aula. Então, nossa próxima aula já é a festa junina. Semana que vem é feriado. Gente, eu me importo de Ah, é? Deus é pai. Muito gostoso. Já é quinta-feira é feriado. Não preciso. Então, no dia 27, então, o que vocês vão fazer? Se organizar. Porque no dia 27 tem aula, tá? Tem aula e festa. É 27, deixa eu ver. Tirar um pouquinho do trabalho, porque eu não quero tomar banho. Natália, traz a roupinha. Não, Natália, você toma banho. Você não toma banho, não. Traz a maquiagem. Júlia vai trazer aquela malinha da Mary Kay. Oba, Cheio de vai trazer maquiagem. todo mundo. Eba! Que o Roger já falou que Júlia, se ela não levar 15 minutos, pelo menos, só 15. penteando o cabelo. Só penteando o cabelo. 15. Mentira, 15 minutos. 15 é pra decidir se o cabelo vai ficar pra esse lado ou pra esse. Tá ruim pra cá lá. Se marca uma coisa, se marca 3 horas antes da hora. Ó, cunhado, não começa com essa sílaba toda, né? Não, eu vou trazer a Bem roupa. assim. Isso, lógico que não. Vai trazer a roupa. É, eu vou trabalhar com a roupa que eu vou vir pra cá. Não, você vai fazer uma Maria Chiquinha aqui. Vou botar até dentro do emprego. Vai. Então tá bom. Tem que fazer isso, vai fazer fazer isso. Traz um chapéu, pelo menos. Nossa, Ah, gente, xadrezinho, botinha. Então pronto. Vai Você já vai trabalhar assim. trabalhar assim. Sandro, qual é a sequência correta? Não Peraí, terminei de professora, copiar. rapidinho. Em nome de Jesus, gente. Sério? Hoje tá dividido. Caracterizado não. Claro que tem. Não Eu vou tem, ter uma né? blusinha xadrezinha. Isso, pronto, As já mães- tá. Já tá. as mães inventaram. Ah, eu não tem vestido não, essa blusinha xadrez também. Não, mas ela quer a sequência correta de Você verdadeiro tem e que falso. colocar Ela quer saber se é falso, verdadeiro É isso, você e. vai colocar V ou F, depois vai me dizer como é que vai ficar a sequência. V, 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 F, V, V, F, F, V. É isso que eu quero saber. Ué, você vai ver onde é que essa palavra está, analisou tudo. Pode falar. Falso, verdadeiro. É falso, verdadeiro, falso. É, Botei isso. Verdadeiro. Isso aí, né? Não É, é? isso é Aquela só é mentira. Eu acho que nem. Aquela ação Nossa. também. Inventaram. Não, vê. Quem inventou? Você vai dar As mães. Beleza. Então as mães, Isso aqui, ó. sujeito. Tirar assim. As mães inventaram. O quê? O quê? Aquela são mentira. Se refere É ao objeto. É objeto. E a Sandra era de nome, não. Não é Não, não, não. Não. Oi, tudo bom? Melhor não ficar junto com o nome. Oi. Se fosse as mães santas, seriam adjuntas. Isso. nome de Jesus. Mas é mentira. Santa é referência a mentira. Essa mesmo. FVF. Ó, Deus! Descobri agora que eu tô fazendo. Descobriu, né? É, que bom que você descobriu, né? Que até agora só veio pra conversar.
Esse pessoal tenso, Fabiana. Tenso. Boa noite. Vai sentar aqui na frente? Isso, Bom, qual é o verbo, Sandro? Inventado. Inventaram. Quem é o sujeito? O outro perguntar? Qual é o verbo, Sandra? Vou voltar, porque a Natália estava muito envolvida ali na conversa. Era só Inventaram? Inventado. Qual é o sujeito? As As mães. Sujeito. Muito bem. Que tipo de sujeito é esse? Simples. Simples. Então, gente, a primeira diz que o sujeito é indeterminado. É verdadeiro ou é falso? Bom, as mães, o sujeito inventaram o verbo. Agora eu faço o quê? Vejo a predicação desse verbo. Quem inventa, inventa o quê? O verbo é transitivo. Direto. E as mães inventaram o quê? Aquela santa mentira. Aquela santa mentira é meu objeto. Direto. Aquela santa mentira é objeto direto? É verdadeiro. Bom, dentro desse objeto direto eu tenho a palavra santa, não é verdade? É uma palavra muito fundamental para a estrutura desse objeto direto ou eu poderia tirar? Poderia tirar. Então deve ser um acessório, não é verdade? Tá? Se refere a quem? A mentira. A mentira, não é? Então, se ele se refere a mentira, mentira é nome, isso é um adjunto nominal. Você Eu vai dizer o achei quê? que fosse a referência à mãe. Mas não era a mãe que era santa, É, não. eu não... As mães, elas podem até ser santas, porque as mães sempre são. Mas, nesse caso, santa era a mentirinha que elas contaram. Entendi. É porque ele perguntou de que aí eu chutei. Ah, tá. E diante do problema junto é adverbial? É um adjunto adverbial, de causa, né? Por causa do problema, certo? Então, santa é um adjunto adnominal? Sim, santa é um adjunto adnominal. Tudo bem, Juliana? Tudo bem. E eu tô aqui tentando convencer meu amiguinho do meu mesmo. Não, você apareceu. Ah lá, outra não quer errar sozinha, não, quer carregar o outro junto. Você me convenceu, eu falei. Bom, tem mais. Atraiu um pouquinho. Não, eu tô só começando a aula pra gente não perder o conteúdo lá de trás. Daqui a pouco a gente vai voltar para estudar o tempo composto, que a gente começou a estudar na semana passada. Posso apagar? Tem mais uma, tá? Tá bom, isso não vou copiar não.
lento hoje. A Natália fica mudando a cor da caneta, gente. O negócio é vermelho, o negócio é verde, o negócio é azul, todo colorido aqui. Vai demorar para copiar a disso. Troca de caneta. Parece até o pessoal do curso normal, né? Porque Fabiana Cato fez curso normal, era assim. Pegadinha? Pegadinha, não, eu sou mulher de pegadinha, sou pessoa séria, sou pessoa legal, eu vejo pegadinha. Pegadinha é gente boa. Sou boazinha, pessoal do militar, tô de pegadinha. Sou professora, eu sou boazinha. Professora é quase igual a mãe, tudo são. Eu tô pulando, só pra poder ser possível. Isso aí? O que foi? Isso é falso. Eu tô estranhando. Eu achei que porque eu perguntei se tem pegadinha. Pegadinha, eu sei pegadinha pedaço da pegadinha. O negócio pode ser verdadeiro ou falso. Se o negócio é falso, é pegadinha. Eu não tô entendendo que pegadinha é essa. Não é estranho. Ué, eu não tô entendendo vocês. Pra dar falso, pô. É eu, hein? Podemos? Não. Tá gravando, Sam? Tá. O fim, ó, tem que fazer igual aí também. Não esperar a resposta, não, tenta fazer. Não dá, vocês demoram pra fazer. Posso ver junto? Não. Estou colocando do lado, do lado. Não copiei não, tudo falso. Nossa, não copiou não? Não, só copiei a frase. Bora lá, gente. Verbo. Fica. Fica. Bom, depois que eu acho o verbo, quem que eu tenho que procurar? E quem é o sujeito? O restaurante. O restaurante de João é o meu sujeito. Isso. O restaurante de João fica. Então, o sujeito é inexistente? Não. O sujeito está escrito, tem um núcleo, o sujeito é simples. Então, já sei que isso aqui é Falso. tudo bem? Bom, o restaurante de João fica no fim da rua. É essa a sequência que, se essa sentença estivesse na ordem canônica, correta não sei, né? Porque assim é incorreto. Mas na ordem mais previsível, ela seria: o restaurante de João fica no fim da rua, certo? Bom, e como é que eu classifico esse verbo? Eu faço uma pergunta para esse verbo, não faço? O restaurante de João fica, eu acho que a gente não usa, né? A gente usa fica, sem nada, quando a pessoa está parada no mesmo lugar. Né? Você diz assim, ele ficou, quer dizer, ele permaneceu onde estava. Nesse caso, o sentido é outro. É um sentido meio que de localização. A pergunta que eu faço para esse verbo é: o restaurante de João fica onde? Bom, essa é uma pergunta indicadora de qual tipo de verbo?
verbo é intransitivo. Verbo intransitivo tem objeto, gente? Não. Então, vamos lá. O verbo não é transitivo, ele é intransitivo. Se ele é intransitivo, ele não tem objeto, certo? Então, isso aqui que eu disse que era um objeto, na verdade não é objeto, é sujeito. Tudo bem? Bom, eu fiz uma pergunta para esse verbo e tive uma resposta, não tive? No fim da rua. A resposta a essas perguntas que nós fazemos para verbos intransitivos são também adjuntos, certo? Eu sei que ele não é um adjunto tão acessório como os demais adjuntos. Por quê? Porque a gente tem, nesse caso, aquele tipo de verbo intransitivo que pede uma informação junto com ele. Mas a gente vai, do mesmo jeito, classificar essa informação do verbo intransitivo como um adjunto adverbial. Ele não é acessório? Não, realmente eu concordo que ele não tem caráter acessório próprio de todos os adjuntos. Mas o que a gente tem aqui? Uma pergunta onde? Essa é uma pergunta de objeto? Não. Não, essa é uma pergunta de adjunto adverbial de lugar. Então, no fim da rua é adjunto adverbial? Sim. Por que, Sandro? Porque a gente fica muito com a ideia de que o adjunto ele tem um caráter sempre muito acessório. E realmente, isso é uma marca dele. Mas com esses verbos intransitivos, como chegar, ficar, morar, o adjunto adverbial de lugar, ele vai ter um caráter um pouco mais necessário, tá? Tem que ficar atento. Bom, e de João é complemento nominal? Bom, de João se refere a quem? Um restaurante. Ao restaurante. Mas restaurante, porque complemento nominal, essa expressão tem uma característica de complemento nominal, que é a preposição, não é? Mas complemento nominal pode se referir a substantivo concreto? Não. Complemento nominal só pode se referir a substantivo abstrato. Ou seja, isso não é complemento nominal, certo? Então eu já sei que isso aqui está errado. É o quê? Não é complemento nominal. Adjunto adnominal. É adjunto adnominal. Então isso aqui também está errada. Tudo bem, gente? Isso aqui vai ser um adjunto adnominal. Esse sim, Sandro, muito mais acessório, né? Porque eu poderia tirar o de João. Por isso que eu ia perguntar Fica agora. no fim da rua o restaurante. Eu fiz assim, tirei o de João, como ele saiu. A única coisa, Anderson, é que tem que ter um pouquinho de cuidado, porque pode ser um complemento nominal, eventualmente, né? E aí tem que ter sempre essa ideia. É preposicionado, se refere a um nome, já presta atenção em que nome é esse. Se for um substantivo abstrato, pode ser complemento ou pode ser adjunto. Aí você tem que fazer aquela história do ativo e do passivo. Tá? Tudo bem, gente? Dúvidas? Podemos passar a matéria nova? Posso apagar? Bom, semana passada nós começamos a conversar sobre os períodos compostos, né? Porque até agora o que a gente fica analisando? As relações dos termos dentro da oração. E eu falei que a partir de agora o que a gente vai fazer é analisar a relação que uma oração estabelece com a outra dentro de um período composto. Então, primeiro, Dani, o que é um período composto? É um período que tem pelo menos duas orações. Esses dois períodos que eu coloquei no quadro hoje, diante do problema, inventaram as mães aquela santa mentira, não foi essa? E depois eu coloquei que fica no fim da rua o restaurante de João, não foi isso? Nos dois casos eu tenho períodos simples. Períodos simples. Como é que é o nome da oração do período simples? Oração absoluta. É o que eu tenho ali. E a gente normalmente vai analisar o interior dessa oração. Agora, há situações em que nós temos duas ou mais orações dentro de um período, certo?
Então, quando eu digo assim, ó, notei que você estava diferente. Quantas orações eu tenho dentro desse período? 2. Tenho 2. Por que tenho 2? Porque tenho notei aqui e tenho estava aqui. Tenho 2 verbos, portanto, vou ter 2 orações. Notei é uma oração e que você estava diferente é outra oração. Vou ter, então, o que eu vou chamar de período composto. Certo, gente? Um período composto vai ser classificado de 2 maneiras fundamentais. Que maneiras são essas? Ele pode ser composto por coordenação ou ele pode ser composto por subordinação. E aí, eu acho até que eu falei isso na aula passada, no coordenação a gente tem o prefixo co, enquanto na subordinação o prefixo é sub. Ou seja, o prefixo co é um prefixo que indica uma relação em que não há hierarquia, uma relação de equilíbrio. Enquanto que o prefixo sub indica uma subordenação, ou seja, uma ordenação em que há uma hierarquia, em que há um desequilíbrio, certo? Ou seja, quando eu tenho subordinação, eu vou ter uma oração estruturalmente mais dependente do que a outra. Então, vejam, nós estamos falando de estrutura, por favor. Nós não estamos falando de sentido, porque na vida nada faz sentido sozinho. Todas as frases que eu falo fazem sentido dentro de um contexto. Se você chegar aqui hoje para a aula, tem um monte de coisa que eu vou falar e que não vai fazer sentido porque você não estava aqui numa aula de 2 meses atrás, certo? Porque a gente fica achando que sempre é assim. Ah, tem subordinação quando a oração não faz sentido sozinho. E tem coordenação quando a oração faz sentido sozinho. Eu acho que se a gente for seguir esse raciocínio, a gente vai dizer que tem subordinação no mundo inteiro. Porque, no fundo, todas as coisas fazem sentido onde? Na relação que estabelecem com as outras. Não é? Então, não é exatamente nesse plano do sentido. O que eu quero que vocês observem? Nesse período aí, por exemplo, qual é o verbo da primeira oração? E quem é o sujeito dessa oração? Eu notei. E se eu precisar classificar o verbo dessa oração, como eu vou classificar? Eu notei o quê? O verbo é um verbo transitivo e sendo um verbo transitivo direto, ele pede um complemento. Qual é o complemento que esse verbo pede? E quem é o objeto direto desse verbo? Bom, gente, então o que está acontecendo? Eu tenho uma oração inteirinha funcionando como um elemento da outra. Essa oração aqui, ela serve estruturalmente a primeira. Ela funciona como um elemento da primeira. É essa a noção de subordinação que vocês devem ter clara, certo? Então, quando eu digo, por exemplo, que acordei cedo, mas fiquei bem. Olha só, eu tenho 2 orações? Sim. Tenho. Acordei cedo e mais fiquei bem. Essas 2 orações mantêm entre si uma relação de sentido? Claro que não tem. Se eu pegasse a oração, mais fiquei bem, e jogasse sozinha no mundo, eu acho que ela está problemática em termos de sentido. Não está? Mas vejam que estruturalmente ela não está servindo a outra. Quem é o verbo da minha primeira oração? E o sujeito? Eu.
E como eu classifico a cor dele? Eu acordei. Verbo, Eu achei intransitivo. cor de acordei. Eu falei. Cedo é o quê? O Adverbial. adverbial de tempo. Muito bem. Qual é o verbo da segunda oração? Fiquei. Quem é o sujeito? Eu vi. Quem fica? Fica. Fica. Verbo Intransitivo. intransitivo. Bem, é o modo como eu fiquei. Adjunto, adverbial, de modo. Aquele ali é de tempo, certo? Gente, uma oração desempenha uma função dentro da outra, gente? Não. Elas se relacionam apenas no plano do sentido. Elas não se relacionam no plano da estrutura. Uma não é estruturalmente dependente da outra. Então, se a gente fosse comparar isso com um casal, aqui há uma relação só de amor, de afeto. Aqui há uma relação de afeto, mas também uma relação de dependência financeira, vamos dizer assim. Certo? Ou seja, se essas duas aqui se separarem, quiserem morar em casas separadas, como assim? Eu quero botar um ponto entre elas. Elas continuam no mesmo prédio, assim, se veem, estão ali por perto, porque elas se amam. Mas cada uma paga a sua conta de luz. Cada uma paga a sua conta de luz. Cada uma paga a sua comida. Cada uma paga a sua comida. Eles estão morando em casas separadas, mas mantém uma relação. Não é para jogar uma em cada lado, porque elas se gostam. Não é para cada uma ir para um lado do mundo. Mas elas podem ser separadas por um ponto aqui. Estão vendo? Por que podem? Porque estruturalmente não são dependentes. Porque aqui não existe a hierarquia entre elas. Há uma relação de sentido que se constrói com equilíbrio. Por isso eu vou dizer que aqui eu tenho coordenação. Agora, aqui, imagine. É possível fazer isso? Sem chance. Por que sem chance, gente? Porque o que eu tenho aqui é uma oração que depende estruturalmente da outra. Ela tanto depende que ela nem se comporta como uma oração. Quer dizer, ela nem pode ficar ali sozinha dando conta dela mesma. O que ela tem que fazer? Servir a outra. Ela sai do seu lugar de oração e se transforma num objeto da outra, por exemplo. Certo? Num termo da outra. Então, eu estou diante aqui de um processo de subordinação. Então, eu quero muito que vocês entendam que quando a gente verifica a relação de subordinação ou de coordenação existente entre orações, você está, na verdade, fazendo um raciocínio que é muito lógico. Certo? Está percebendo como é que funcionam os elementos desse período. É evidente que existem marcas que tornam a subordinação mais visível e a coordenação também mais visível. Há marcas. Esse bichinho aqui, ó, por exemplo, o que? É um elemento que aparece muito mais na subordinação do que na coordenação. Ele pode aparecer na coordenação? Pode. Quando que ele aparece na coordenação? Quando ele é um porquê com preguiça. O que é o porquê com preguiça? É aquele porquê que a gente ia falar, mas falou só aqui. Né? Então, quando eu digo assim, presta atenção que essa matéria é muito importante. Quando eu digo, presta atenção que essa matéria é muito importante, na verdade era presta atenção, porque essa matéria é muito importante, não é? Esse porquê que se reduz aqui, ele vai ser um quê coordenativo. Fora esse, um que apareceu ligando orações, isso é marca de subordinação. Facilita bem a vida, não é? Outra coisa, se. Nós já vimos que o se pode ser pronome, não pode? Que vem preso ao verbo. E que o se pode ser conjunção. Quando o se é conjunção, ele é uma conjunção sempre subordinativa.
Certo? Quando aparece ligando orações? Coordenação. Coordenação não, subordinação, desculpa. Quando? Embora. Subordinação. Certo? Então vejam, se eu dissesse aqui, ó. Acordei cedo. Não. Fiquei bem. Embora tenha acordado cedo. Vou fazer uma ligação bem parecida aqui, não tô? Quando eu digo que eu acordei cedo, mas fiquei bem, e digo fiquei bem, embora tenha acordado cedo. Estou dizendo mais ou menos a mesma coisa no plano do sentido, não tô, gente? Mas vejam que esse elemento aqui é um elemento coordenativo. Ao passo que esse elemento aqui é um elemento subordinativo. Por que Patrícia quer? Porque alguém quis batizar esse elemento de subordinativo e esse aqui de coordenativo? Não. Porque aqui eu tenho duas orações que podem morar em casas separadas. E aqui? Eu poderia dizer, gente, fiquei bem, ponto. Embora tenha acordado cedo. Por que eu não posso fazer isso? Porque essa oração aqui é estruturalmente muito mais dependente. Embora tenha acordado cedo, não tem autonomia para ser uma oração sozinha, certo? Ao passo que o mais oferece essa autonomia para a oração dele. Isso é no sentido, né? Não é no sentido. Por que o sentido fica ruim, Júlia? Porque a estrutura está ruim. Não é? Porque se eu disser assim, ó, tem um cavalo voando ali fora. Isso tem um sentido ruim. Não é? Mas estruturalmente essa frase está correta? Tá. Cavalo é um substantivo, voando, né, funciona como sujeito, está voando, é a locução verbal, está tudo bem. Ali fora é o adjunto. Essa sentença, ela tem uma estrutura perfeita. Ela tem um problema de sentido que é decorrente da incoerência de um cavalo voar. Certo? Agora, essa sentença aqui, ela tem um problema de sentido que, na verdade, não é um problema de sentido. É um problema de estrutura. Certo? Então, é muito comum você escutar, você ler coisas assim, né? A sociedade brasileira, embora tenha muitos problemas, ponto. Mas aí não faz sentido. Mas não faz sentido por quê? Não faz sentido porque a estrutura não está completa. Porque se eu dissesse a sociedade brasileira, embora passe por muitos problemas, está amadurecendo. Agora tem. Por quê? Porque eu peguei a primeira oração, que é a sociedade brasileira, e completei. Antes, o que eu tinha de problema, de sentido, era um problema que nascia onde? Em uma estrutura mal feita. Certo? Então, o problema é que o sentido é muito mais visível. E a gente passa a vida inteira na escola meio que estudando só o sentido. Né? E aí perde, assim, porque aí o professor bota assim, né? Uma interrogação do lado. Faz assim, dá uma laçada assim, na redação e bota uma interrogação do lado. Como assim, não entendi. Tudo bem, você não entendeu. Você quer o quê? Que eu desenhe, que eu construa direito. Por que não entendeu? Porque a letra tá ruim, porque a estrutura tá ruim, porque eu falei que o cavalo tá voando. Por quê? Quer dizer, a gente precisa, na verdade, sinalizar. Exato, sabe por quê? Na maior parte dos casos, o problema lá do texto que não faz sentido porque a estrutura não está completa. Porque você tem uma estrutura capenga, justamente porque falta esse conhecimento aí. Quando eu digo assim, a sociedade brasileira, embora passe por problemas, está amadurecendo. Eu tenho duas orações. A sociedade brasileira está amadurecendo é um não. E o embora passe por problemas entrou ali no meio. Como é que eu tomo consciência disso? Quando eu estudo a estrutura da oração, a estrutura do período, certo? É isso que vai me dando maturidade para entender como consertar esse período, tá? Tudo bem? Então, o que eu quero que vocês observem? Se eu encontrar que, tirando o que do porquê com preguiça, se, quando, embora, eu estou diante de elementos subordinativos ou coordenativos? Subordinativos.
Subordinado. E se eu encontrar mas, porém, então, portanto, o que eu porquê com preguiça? Eu estou diante de elementos coordenativos. Então, veja, eu não vou nunca pensar que é uma coordenação porque tem um mais, né? Mas a presença do mais é um indício forte de que eu tenho uma coordenação, uma vez que ele é um elemento coordenativo. Por que eu tenho coordenação na verdade? Porque uma oração é estruturalmente independente da outra, certo? Embora estabeleça uma relação de sentido. Então veja bem, vou dizer assim, ó, o céu está nublado, portanto, vou levar o guarda-chuva. Gente, se eu disser que não tem relação de sentido entre essas orações, eu sou maluca, não é? Existe uma relação óbvia de sentido entre essas orações. Mas eu estou diante de um processo de coordenação ou de subordinação? Coordenação. O céu está nublado, uma oração completa. Portanto, vou levar o guarda-chuva, outra oração completa. Ligadas por quem? Pelo elemento coordenativo, portanto. Certo? Tudo bem? As orações coordenadas são muito fáceis. Então, a gente vai a elas daqui a pouco. Antes, nós vamos visitar as orações subordinadas. Então, a gente vai dar um tempo da coordenação e vai se centrar na subordinação. Por quê? Porque o que é mesmo uma oração subordinada, gente? Quando estruturalmente uma oração é independente da outra. Ótimo. Aí, então, a gente vai observar que quando eu tenho subordinação, eu tenho uma oração desempenhando um serviço para outra. Essa oração que desempenha um serviço para outra é chamada de oração subordinada. E aquela que recebe o serviço da oração subordinada é a oração principal. Eu tinha colocado no quadro uma aqui que era: notei que você estava diferente, não é isso? A gente viu que essa oração aqui é o objeto direto dessa, né? Quem está servindo e quem está sendo servido aqui? Servindo que você está servindo. Então, essa está servindo, essa vai ser a minha oração subordinada. E quem está sendo servido? É a minha oração principal. Certo? Tudo bem? Então, eu digo assim, ó. Se você estudar, conseguirá boas notas. Tem coordenação ou tem subordinação? Subordinação, né? Primeiro, não dá para colocar um ponto aqui, dá? Isso é um indício. E quem é o elemento que está iniciando essa oração aqui? Um C. Esse C é uma conjunção, portanto, quando o C aparece como conjunção, ele é o elemento subordinador. Tudo bem, Juliana? Tá. Quem é que serve e quem é que é servido nesse período composto por subordinação? Se você estudar, serve. Se você estudar, serve. Serve a essa aqui, ó. Não é isso? Essa aqui, portanto, vai ser chamada de oração principal. E essa aqui vai ser uma oração subordinada. Certo? Tudo bem? Tenho preferência por alunos que se dedicam. Quantas orações eu tenho? 2. Quais são elas? Tenho preferência por alunos. Uma. Que se dedicam. Outra. Coordenação ou subordinação? E quem é que serve e quem está sendo servido? É a principal, ok? E que se dedicam vai ser a minha oração
subordinada. Certo? Bom, lá na nossa primeira aula, nós aprendemos a identificar as classes gramaticais. Lembra, Fabiana? Eu acho o verbo e pergunto para o verbo quem e o que. E as respostas que o verbo me dá são respostas substantivas. Lembram disso? Então, quando eu encontro um verbo e faço a ele uma pergunta como quem ou o que, pode ser, se o verbo pedir preposição, pode ser de quem ou de que, não é? Eu estarei diante, ou a quem ou a que, de uma expressão substantiva, uma estrutura nominal, cujo núcleo é um substantivo. E o substantivo é um elemento acessório ou é um elemento que normalmente faz falta? Só tem um substantivo que nós aprendemos que é acessório, que é o aposto, lembra? Mas o substantivo não nasceu para ser descartado. O substantivo é um negócio que faz falta. Vejam, eu pergunto um quem para esse verbo, não pergunto? Quem, doutor? Quem? Qual é a resposta? Eu é um sujeito, não é? É uma estrutura nominal que determina a concordância do verbo, certo? Mas eu também faço uma outra pergunta nominal para esse verbo, não faço? Eu notei o quê? Por que eu notei? Quer dizer que isso aqui responde a uma pergunta daquelas que lá na primeira aula nós usamos para identificar o substantivo? Sabe o que significa isso, gente? Que essa oração ocupa um espaço de substantivo, certo? Por isso eu vou dizer que ela é uma oração subordinada substantiva. Percebam, queridos, que se eu tirar essa oração daqui, ela faz falta. Não faz falta? Não é? Por quê? Porque o substantivo é um elemento fundamental, é um elemento, como o próprio nome diz, substantivo, um elemento importante, certo? Agora veja, se eu tirar essa oração daqui e se eu tirar essa daqui, será que a oração principal vai sentir demais? Ela pode até dar uma choradinha de uma noite chorando, depois ela vai ficar bem, vai? Não é verdade? Essa aqui, nossa, vai entrar em depressão profunda. Aquela lá, se eu tirar, conseguirá boas notas. Já não faz sentido? Já não tem uma mistura completa? Ó, eu tenho aqui um sujeito oculto, você, um verbo transitivo, um objeto direto, não é isso? Aquela oração ali, eu acho que é um pouco acessória, não é um pouco acessória? E essa aqui? Eu poderia dizer, tenho preferência por alunos, não poderia? Certo? Sim. Aquela oração subordinada, ela responde uma pergunta substantiva? Tenho preferência por alunos o quê? Tenho preferência por alunos quem? Não. Nem essa aqui, né? Você conseguirá boas notas o quê? Você conseguirá boas notas quem? Veja, essas orações não têm características substantivas. O que são características substantivas? Elas não respondem a perguntas substantivas, como quem, o que, a quem, a que, de quem, de que, certo? Elas não fazem muita falta. Quem não faz muita falta, nós aprendemos a chamar de acessório. Lá nas classes gramaticais, os acessórios são de dois tipos. Eu tenho o adjetivo, que é o acessório de um substantivo. E eu tenho o advérbio, que é o acessório do verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. Tudo bem? Me diz uma coisa. Essa oração aqui é acessória, não é? Ela se refere a quem? Alunos. Alunos não é um substantivo? Sim. Como é que é o nome do acessório do substantivo? Por isso essa oração é uma oração. Porque ela está adjetivando quem, gente? Alunos. Veja que eu poderia, inclusive, trocar que se dedicam por dedicados. O que é dedicado, gente? Não é um adjetivo, dedicados? Quer dizer que essa oração está no lugar de quem? De um adjetivo. Por isso que ela é uma oração adjetiva. O que eu quero muito que vocês entendam? Que ela tem um
um monte de nome. As orações subordinadas às vezes parecem aqueles príncipes e princesas, né? De tanto nome que tem. Mas cada nome desse tem uma razão de ser. Então, primeiro, por que ela é uma oração? Porque dentro dela eu tenho um verbo. Por que ela é subordinada? Porque ela está servindo estruturalmente a outra. Veja, ela está adjetivando quem? Que é um elemento lá da outra, percebem? Ela está prestando um serviço para outra oração que é a principal. Por que ela é adjetiva? Porque o serviço que ela presta é um serviço típico do adjetivo. Ela está ali sendo um acessório de um substantivo da outra oração, certo? Essa acessória aqui se refere a quem? Se você estudar, conseguirá boas notas. Você conseguirá se estudar, não é isso? Ela se refere a qual elemento da oração principal? Ao verbo. Não é o verbo, gente? Conseguirá de qualquer maneira? Não. Conseguirá se estudar. Certo? Ela se refere ao verbo da outra oração. Não são boas notas se estudar. Não é você, já é conseguirá se estudar. Certo? Então ela é um acessório de quem? Do verbo. O acessório do verbo é o quê? O advérbio. Então ela é uma oração subordinada. Adverbial. Certo? Tudo bem? Então, como que eu vou entender, para começo de conversa, as minhas orações subordinadas? Elas serão substantivas quando desempenharem um papel substantivo. Serão. Essa oração subordinada substantiva, eu posso também substituir a oração subordinada por isso? Pode. Por quê? Eu vou dar essa dica já. Porque aquela história dos conectores, né? Tem a lógica e depois tem o macete. O macete também tem uma razão de ser. Lembra que lá na aula, na primeira aula, nós vimos que existem pronomes substantivos e pronomes adjetivos? Lembram disso? Na língua portuguesa, nós temos um pronome que serve para substituir tudo que é substantivo. Ele só vai ser pronome substantivo sempre. Que pronome é esse? O demonstrativo isso. Vejam, gente, se eu fizer 10.000 frases aqui com o pronome demonstrativo isso, em todas as ocorrências ele vai estar sendo um pronome substantivo. Se eu digo assim, ó, isso não presta. O que não presta? Isso é o que, gente? Caneta. Substantivo, né? Está substituindo o substantivo, não tá? Quando eu digo assim, eu amo isso. Eu amo o quê? Isso. Objeto direto. Certo? Quando eu digo assim, isso não deve ser feito. O que não deve ser feito? Isso. O pronome isso é sempre um pronome substantivo. Ou seja, quando eu consigo trocar uma oração inteira por isso, ou se ela for preposicionada por disso, nisso, eu estarei diante de uma oração subordinada substantiva. Esse é o macete rápido para identificar. Certo? Assim como quando uma oração se inicia com o quê? E eu consigo trocar esse quê por o qual, a qual, os quais ou as quais, eu estou diante de uma oração adjetiva. Mas eu preciso que você entenda que ela não é uma oração adjetiva porque a gente quis. Que ela desempenha um papel próprio do adjetivo. E que esse recurso que eu te ofereço é um recurso para que a sua vida ande mais rápido, mas não para que você perca a lógica dessa classificação. Porque eu acho, sinceramente, que quando as coisas não fazem sentido, a gente esquece essas coisas muito rápido. Né? Para a gente poder aprender efetivamente, a gente tem uma necessidade de entender o sentido. Tanto que a gente muitas vezes memoriza coisas para fazer uma prova, não é? E esquece essas coisas com muita facilidade. Por que você esqueceu com facilidade?
Então, quando a coisa faz sentido, é como se fosse assim, dói um pouquinho mais. Né? Por quê? Porque ela precisa entrar em camadas mais profundas do nosso estágio de compreensão. Quer dizer, isso é de fato se apropriar. Então eu quero que você saiba, sim, isso facilita muito no dia a dia de classificação das orações, trocar por isso, disso, nisso, assim, olha, notei, eu tinha colocado aqui, né, que você está diferente, notei isso aqui, beleza, não tem mais que pensar, mas é preciso que você entenda que ela é uma oração substantiva por uma razão específica. E que aquilo que você estudou lá na primeira aula tem todo sentido aqui. Quer dizer, eu pergunto para o verbo quem e o que. E qual a resposta? Um elemento substantivo, uma estrutura nominal, cujo núcleo é um substantivo. Ou seja, quando é uma oração que ocupa esse espaço, essa oração é uma oração substantiva. Então, se eu disser, ó, o estudo é fundamental. Eu faço uma pergunta substantiva para esse verbo, não faço? Quem é fundamental? O que é fundamental? Não faço essa pergunta? Qual a resposta? Isso é uma estrutura nominal, um sintagma nominal, como nós aprendemos lá atrás. Qual é o núcleo? Então, estudo aqui é um substantivo, porque ele é o núcleo da estrutura nominal, certo? E se eu dissesse é fundamental que estudemos. O que eu fiz, gente? O que é fundamental? Mesma pergunta que eu fiz aqui, ó. O que é fundamental? Quer dizer que existe, gente, uma relação de equivalência estrutural, certo? Do lugar cumprido por essa estrutura e por essa aqui, não é? Elas ocupam o mesmo espaço sintático. Esse não é o espaço do substantivo? Porque eu perguntei o quê? É fundamental o quê? O que é fundamental? Isso aqui, ó, é uma estrutura substantiva. Só que ela é uma oração. Por que ela é uma oração? Porque eu quero? Não, porque aqui dentro eu tenho um verbo. Então ela vai ser uma oração substantiva. Estão entendendo? Mas para a minha vida se acelerar, o que eu faço? É fundamental isso. Olha só como deu certo. Troco uma oração por isso. Isso é um pronome substantivo. Então a oração é uma oração substantiva. Entenderam? Tá? Aqui, tenho preferência por alunos, isso? Os pais. Não. Aí a oração começa com o quê? Que eu consigo trocar pelo quê? Os quais. Por que eu troquei por os quais? Sabe por que eu troquei por os quais? Porque a sua oração está adjetivando um substantivo masculino no plural. Se fossem alunas, eu ia trocar por as quais. Certo? Por quê? Porque eu tenho que perceber o mecanismo de concordância com o substantivo que eu estou adjetivando através dessa oração. Mas aí, no seu dia a dia, o que você faz? Tenho preferência por alunos, isso? Não prestou. Então, substantivo ela não é. Tenho preferência por alunos, os quais. Troca o quê? Por o qual, a qual, os quais, as quais. Maravilha do mundo. A oração é adjetivo. Certo? Por que ela é adjetivo? Porque ela está adjetivando uma palavra. Preciso ficar fazendo esse raciocínio sempre? Não. Eu posso usar o macete. Mas na hora que o macete falhar, é o raciocínio fundamental que eu tenho que ter. Certo? Tudo bem? Essa aqui. Dá para trocar por isso? Não. Isso conseguirá boas notas? Ou quais você estudar não tem sentido nenhum. Ou seja, ela não aplica a lógica do substantivo, não aplica a lógica do adjetivo, ela vai ser uma oração adverbial. Mas é porque é o que sobrou? Então eu boto no bolo do que sobrou? Não. É porque ela se comporta como um acessório que se refere ao verbo. Acessório do verbo é advérbio. Tudo bem? O que eu quero que vocês façam agora? Só tem esses três tipos de subordinação? De subordinação tem esses três tipos. Substantivas, adjetivas
E adverbiais. É lógico que isso aqui vai crescer. Sim. Tá? Pra cá. Mas aqui não. E assim, gente, uma coisa que é importantíssima. Sempre seguir o passo a passo. Não adianta você ficar classificando aqui antes de saber se ela é substantivo, adjetivo ou adverbial. Então, primeiro é composto. É coordenação ou subordinação? Ah, subordinação. Substantivo, adjetivo ou adverbial? Tem um caminho. Quer dizer, a gente faz um mapinha assim para que você siga esse mapinha, tá? Porque senão, o que acontece? Vejo muito isso. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu não revelo onde nasci. Eu revelo, né, Natália? Você até riu, né, Nojento? Bom, tem muita gente que quando vai dividir isso aqui, eu não revelo onde nasci. Vê se onde ali, certo? Já diz onde é lugar. Lugar é advérbio, essa oração é adverbial. Certo? Por quê? Porque está fazendo o caminho errado. Já está lá na ideia de lugar. Lá, bom, o que a gente viu? Tem ali coordenação ou tem subordinação? Eu não revelo ponto onde nasci, gente? Não dá. Né? Não dá. Tem subordinação, certo? Veja. Eu não revelo o quê? Isso é pergunta o quê, gente? Adverbial ou substantiva? Substantiva, não é? Agora vejam. Eu não revelo outra marca do substantivo. Ou quer mais marca do substantivo? Se eu tirar faz falta. Eu não revelo? Faz falta. O que faz falta é substantivo. Ou seja, se você olha para onde e por conta disso já quer sair classificando a oração como adverbial, porque onde é advérbio de lugar, dá essa ideia, você vai se atrapalhar. Tá? Então, primeiro a gente está aqui. A gente não vai fazendo passo a passo à toa. A gente vai fazendo passo a passo porque esse é o caminho necessário. Tá? É como uma questão metodológica de qualquer outra coisa que vocês forem analisar, né? Você vai analisar um composto químico. Você não precisa seguir um procedimento metodológico, porque senão o resultado da análise vai ficar comprometido. Aqui é a mesma coisa. Tá? Você tem que seguir esse caminho, caso contrário, o resultado vai ficar comprometido. Então, o que eu quero que vocês façam agora? Vou colocar no quadro uns períodos compostos, tá? Só vou colocar períodos compostos. E vocês vão dizer, primeiro, se há, nesses períodos compostos, coordenação ou subordinação. Primeira coisa. E a segunda coisa, se for coordenação, eu já falei que a gente está dando um tempo dela. A gente vai voltar daqui a pouco para ela. Deixa a coordenação pura. Tem coordenação e acabou. Se tiver subordinação, eu vou querer que vocês me digam se a oração subordinada é substantiva, é adjetiva ou é adverbial. Tranquilo? Certo? Deixa eu pegar aqui porque eu tinha separado as frases aqui.